E aí, o Extracampo está de volta, está começando agora o nosso último bloco de hoje. E para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre tabela de classificação, né? Depois de falar bastante sobre Cruzeiro e Atlético, a gente vai falar agora sobre a tábua geral. Ver como é que está o posicionamento de todo mundo, quem está brigando, pelo quê, e se teve alguma alteração no topo ou na parte de baixo. Vamos lá, coloca na tela, por favor, Dirceu. Aí o Cruzeiro segue líder, apesar da derrota, com 46 pontos. São Paulo tem 42 em segundo, deixou mais acirrada a briga. Tem o Internacional. Isso é uma coisa que precisa ser dita. O Cruzeiro, a diferença do Cruzeiro para o São Paulo, tecnicamente não é de 4 pontos, é de 5. O São Paulo precisa fazer 5 pontos sobre o Cruzeiro para ultrapassá-lo, porque o número de vitórias ele empataria. E no critério mas o saldo de gols do Cruzeiro é muito melhor que o do São Paulo ainda, né? São 22-15. O saldo é muito melhor. E saldo é critério de desempate primário, né? Não Sim. Leva em conta. Internacional é o terceiro com 37 pontos. Logo em seguida pelo Corinthians com 36 no quarto lugar. E aí está fechado o G4. Algum comentário para fazer sobre esse pelotão de frente? Primeiro comentário, você analisando a tabela, tá difícil, hein? Diminuíram 2 vagas para o G4. Um é do Cruzeiro e outro é do São Paulo. Tá muito complicado tirar esses dois times do pelotão da Libertadores. Aí vai ficar uma briga feia entre Internacional, Corinthians, Fluminense, Grêmio. Até o Atlético ainda tem chance. Aí para baixo tá mais difícil. Mas... O problema é que a quantidade como você bem disse, né, Davi, a quantidade de vagas diminuiu, né, para Libertadores ali, que eu acho que está muito bem definido realmente Cruzeiro e São Paulo. Mas a quantidade de adversários aumentou. Exato. Né? O Sport está ali, o Fluminense que estava oscilante está ali, o Corinthians, o Grêmio que não estava na briga está. E aí você pega, né, o Flamengo, o Santos, esses times podem chegar ali e brigar com o Atlético, pelo menos. Com exceção do Sport ali, que eu não acredito que vai ter força de competir por tanto tempo com essas equipes, é um time que também oscila bastante. Todas as equipes ali têm condições. O Internacional, apesar de estar em terceiro lugar, é um time que não agrada nem a própria torcida, é um time burocrático. O time do Corinthians é o que mais empata no campeonato. O time do Fluminense tem um ataque dos melhores do campeonato, mas é uma defesa muito frágil. Quando encara times, por exemplo, tomou 3 gols no meio-campo reserva do Cruzeiro em casa. Né? Então, assim, é um time. O Grêmio está bem acertadinho, então vai ser uma disputa muito bonita até o final do campeonato. Já podemos dizer que se a tabela fosse um vestibular pela relação candidato-vaga, seria a FUVEST. Continuando, a gente tem o Fluminense em quinto lugar, com 35 pontos, seguido pelo Grêmio em sexto, com 35 também. O Grêmio perde no saldo de gols. Tem o Sport em sétimo, com 31, já começa a dar uma bagunçada lá embaixo. Logo depois tem o Atlético Mineiro, também com 31. O Santos é o nono com 29 e fechando a primeira página, o Flamengo ocupa a 10ª posição com 28. Virando a página agora, a gente tem Atlético Paranaense em 11º com 28, o Goiás é o 12º com 27, o Figueirense o 13º com 25, a Chapecoense o 14º com 23, Botafogo 15º 22, o Palmeiras ocupa a 16ª posição com 21 e aí começa a zona da degola. Tem o Criciúma em 17º, também com 21, coladinho no Palmeiras com saldo um pouquinho pior. Logo depois tem o Curitiba, o 18º, com 20. O Bahia tem 20 em 19º. E o Vitória é o lanterna com 18. Z4, como é que tá? O Vitória, para mim, vai dando mostras muito claras de que não tem jeito, não tem a menor chance de sair do rebaixamento. Precisaria de uma sequência muito boa do Vitória para começar a respirar. E eu acredito que isso não vai acontecer. Primeiro porque tem confrontos dificílimos pela frente, né? O Campeonato Brasileiro é muito cruel. Se você faz um primeiro turno muito ruim, você tentar recuperar o segundo é realmente complicado. E há um histórico de recuperações, Goiás, Flamengo, Fluminense. Né? O Flamengo, em 2009, começou muito mal e acabou sendo campeão. Mas você não vai contar... São exceções mesmo. São exceções e são times que tinham minimamente uma... Puxa vida, como é que tá dando errado? Te faz perguntar isso, né? Não é o caso do Vitória. Aquele Fluminense de 2009 que escapou naquela arrancada do time de Guerreiros foi finalista da Sul-Americana naquele ano. Pra você ter uma ideia de como é que o nível não era tão baixo assim, era uma coisa a se mensurar. E era um time com valor, né? Tinha o Fred, tinha o Thiago Neves,
Não, e é sorte até dessa falta de qualidade, é sorte do Palmeiras e do Botafogo, que também são times feios, né? São times que não se encontraram. O time do Palmeiras é um time, parece, desunido, inclusive com racha no elenco, mas você olha para baixo da tabela, são times mais feios ainda. Então eu não acredito que Palmeiras e Botafogo caiam, mas não por méritos próprios, mas por deméritos dos adversários que são ainda piores. Né? Então, agora, eu assisti o jogo do Fluminense contra o Palmeiras e eu vou falar uma coisa, o resultado não condiz com o que foi o jogo. Né? Foi um placar, aqueles placares que a gente chama de exagerados. O Palmeiras perdeu pelo menos 4 chances claríssimas de gol, mas claríssimas, do jogador cruzar, a bola sair passando rente à trave, passando cruzada, né? A bola aquela cruzada rasteira, e aí chegava, principalmente o Cristaldo perdeu umas 3 chances assim absurdas de claro. Tivesse sido um 3-3, não seria um exagero. Não seria nenhum absurdo, um 2-2. Dia de Mochi, né? Exatamente. O Mochi até entrou no segundo tempo e deu melhorou um pouquinho as bolas que chegavam na grande área. Mas o Palmeiras, não vou dizer que o Palmeiras jogou bem, mas o Palmeiras não jogou mal a ponto. Teve evolução com o Dorival Júnior, não tem dúvida. Houve uma briga do Palmeiras muito grande no jogo. O Palmeiras lutou. E se não é uma maravilha de time, não é mesmo, né? Ao menos mostra que tem uma vontade. E esse placar foi mentiroso. E o goleiro do Palmeiras também não tem um jogo que não fale, hein? Esse goleiro está sendo queimado. O Fábio é o Jô dos gols, né? É impressionante. Cara, eu vi uma coisa... Que falta ao jogo. E faz defesas impossíveis. As mais difíceis ele pega. Agora, você chutou errado no gol, vai aquela bola fácil, ele manda pra dentro. O futebol do Brasil na internet de hoje é condicionado pela zoação, né? Com o adversário até para com o próprio time. Eu cheguei a ver um tweet de um amigo meu palmeirense falando sobre o Fábio. Ele pegou aquela música do Gustavo Lima, aquele hit lá do Fui Fiel, e botou uma foto do Fernando Praz. Saudade de você. Aquilo foi sensacional, cara. E você vê como é que é a carência do Palmeiras. Sempre foi uma escola de grandes goleiros. Sérgio, Marcos, e hoje vive uma situação como essa. O Berdan Catani foi o maior ídolo do gol palmeirense, né? Morreu recentemente. E que fase, né? Que fase. O Palmeiras realmente vai lutar muito até o final do campeonato, mas... Elevar status de ídolos, o Praz... Você vê que realmente a coisa não está muito bonita lá, não. Tá feia. A coisa não está muito bonita pro lado do Palmeiras, não. Ok, fechando agora a tabela de classificação, vamos falar agora de um tema um pouquinho chato pro futebol mineiro, que é a situação do América na Série B. É um drama vivido pelo América, que foi julgado ontem pelo tribunal e perdeu 21 pontos pela escalação irregular do lateral esquerdo Eduardo, que já havia atuado nesse ano na Copa do Brasil pelo São Bernardo de São Paulo e pela Portuguesa na Série B. É um caso difícil de analisar. O jogador já tinha vestido a camisa de outras equipes, tinha entrado no bid, jogou em jogos oficiais e o América o escalou 4 vezes em uma partida da Série B, em partidas da Série B. A punição do tribunal foi justa ou foi pesada para o América? Foram 21 pontos que perdeu. 21 pontos. Eu acho que o tribunal se enganou. Eu acho que o STJ se enganou. Ele queria tirar 12 pontos do América e trocou o número. 21. Porque 4 jogos que o cara joga pelo time... São 12 pontos. São 12 pontos. No máximo. Ou eu tô ruim de conta. Né? Às vezes na Série B a tabela é diferente, né? O regulamento é outro e a vitória vale, sei lá, 5 pontos, né? Mesmo assim não chega perto do que o América. Ô, gente, é brincadeira. O STJD, assim, ele faz umas coisas que são assustadoras. São assustadoras. O posicionamento do STJD, a verdade é que sempre foi trágico no futebol. Sempre foi trágico, sempre veio para atrapalhar. E esse negócio do América, sinceramente, é de se conformar. Ainda cabe recurso, né? O América está prometendo e a FIFA, se for o caso, para brigar contra isso. Eu acho que tem de fazer isso mesmo. Acho que tem de fazer isso mesmo. Quer tirar a pontuação, mas seja no mínimo razoável. E eu até lembrava você, né, que a gente conversava aqui no intervalo, o histórico de brigas do América com a CBF não é o caso da CBF, né? A gente está falando de STJ. É outro órgão, mas é um bracinho da CBF, né? Foi criado pela CBF. Na década de 90, houve uma briga do América com a CBF porque a tabela do Campeonato Brasileiro, na época que as tabelas eram esdrúxulas mesmo, né?
eram feitas inclusive nas escuras. Eu não me recordo bem, posso até trazer esse dado depois. Era um campeonato brasileiro dividido em 2 grupos. Um grupo eram os times do Clube dos 13 e o outro eram os demais times. Era uma espécie de Série A e Série B. Mas a Série A não tinha rebaixamento, só tinha rebaixamento os times da Série B. E aí o América acabou sendo rebaixado, mesmo tendo tido campanha melhor do que alguns times da Série A. Um deles, salvo engano, inclusive o Atlético. E aí começou uma imensa briga do América com a CBF, culminou na Série C, do América na Série C, e é uma briga que só prejudicou. Acabou sendo resolvido depois que entrou o Marco Salum, e o América, inclusive, quando selou a paz, veio juntamente com o acesso do América à Série A. Davi, você, bem mais jovem, né, tá fazendo companhia a mim e não ao André na faixa etária. Eu não sou enciclopédia. Assim, talvez você não se lembre tanto, mas assim, a sua opinião sobre isso, essa perda de pontos, foi excessivo, foi justo, o quê? Você acha? O primeiro ponto, né, a CBF, ela se contradiz. Ela libera o jogador no bid, mas ela pune o jogador depois, o time depois. Então não libere o jogador no bid. Esse é o problema, né? Se o jogador foi liberado pela própria CBF para atuar, estava regularizado lá no órgão da CBF, por que depois você vai ser punido? Né? O clube, obviamente, errou, não deveria ter olhado isso antes, né? Quantos times esse jogador passou, mas se houve a liberação da CBF, a CBF é cúmplice. É corresponsável. Ela é cúmplice, ela assinou embaixo que o jogador estava apto a jogar. Em segundo lugar, será que se fosse com o Vasco, ou se fosse com algum outro time de peso na Série B, haveria essa punição tão severa? Duvido muito. E isso está tendo problemas muito sérios para o time do América. É perceptível que o time do América está desestabilizado. A partir do momento que houve a notícia, começou a circular que o América perderia pontos por causa dessa irregularidade, o time do América não venceu mais. É um time que se desencontrou, perdeu o treinador Moacir Júnior, está sem técnico, ou seja, a diretoria está batendo cabeça, ainda não sabe o que vai fazer, se busca um treinador para tirar o time da Série C, do rebaixamento, que vai ser uma missão difícil, né? Com um time do América, é um time que teria condições de brigar pelo título, estava no G4 quando começou esse boato. Então, fica realmente complicado. Um time que sonhava com a Série A ano passado, agora luta com todas as forças com a Série B. Pela Série C. Ok, a gente está chegando pertinho do final, vamos fazer aquele encerramento bacana com os palpites afiados de vocês dois. Opa. Tiagão, coloca na tela pra gente aí a próxima rodada 22. Vou começar com o líder do Cruzeiro, que enfrenta o Atlético Paranaense em casa. André. Cruzeiro. Davi? Acho que dá Cruzeiro também. Tem que dar Cruzeiro para um time que briga pelo título em casa. Certeza. Vitória e Fluminense. Eu não confio nesse Vitória. Fluminense. Olha, se o Vitória quer mostrar alguma coisa, tem que começar agora. Não tem chance de adiar mais. Embora o Vitória tivesse ganho do Inter, né, outro dia, mas... Mas aí eu sou mais Fluminense. E agora um jogo que eu acho intrincadíssimo para apostar. Sport e Inter. Davi? Empate. Bate. Eu acho que empata. O time do Internacional é muito inconstante. Eu vou apostar na força do Sport, na Ilha do Retiro, da Sport. E agora também, um jogo importante de apostar. Clássico estadual, Figueirense e Criciúma. O que você acha, Davi? Figueirense do Argel Fux. Esse time arrancou uma coisa impressionante, como o treinador chegou, tomou de 5 do Cruzeiro, mas depois engrenou uma sequência de vitórias incríveis, né? E tem jogado aquele futebol muricibol, tradicional muricibol, que não dá pra fugir disso. O time do Figueirense não dá pra jogar bonito. O Argel devia ganhar uma placa, né? Lá no Orlando Scarpelli. Um busto. Não vou nem dizer no Orlando Scarpelli, não, mas em Santa Catarina, porque ano passado foi com o Criciúma, essa recuperação. É verdade, eu me esqueci. Mas eu vou, por causa do Argel Fux, né, que ganhou deu uma fortalecida nesse time figueirense, eu vou apostar no Figueirense. E agora o jogo do Botafogo, que foi apelidado de resolvedor de crise nos últimos dias na internet, contra o Bahia, vice-lanterna. Difícil. André? Botafogo. Também acho que dá Botafogo. O time do Bahia também está muito inconstante, é um time que não vai fugir do rebaixamento para mim. Botafogo. Duelo importante, um briga lá embaixo e o outro quer subir. Palmeiras e Flamengo. André, diz aí. Eu vou apostar no Flamengo de Luxemburgo. Eu acho que vai dar empate. O time do Palmeiras vai engrossar o caldo contra o Flamengo. E o time do Flamengo, ele tem demonstrado, principalmente, um time forte no sistema de marcação. O time do Flamengo tem marcado melhor, mas não tem agredido tão bem. É um time de poucos gols. Jogando fora de casa para buscar o resultado, acho que dá empate. Certeza.
Jogo que interessa ao líder, Coritiba e São Paulo. Davi, o que você acha? Acho que dá São Paulo. Esse eu acho que vai dar São Paulo. É difícil de acreditar que o Coritiba vai arrancar pontos do São Paulo, né? Tem que acontecer uma coisa muito absurda. Eu vou apostar no São Paulo. Agora, Barbadinha, Corinthians e Chapecoense. Em casa, né? Se não ganhar, o Corinthians não ganhar em casa, o Mano Menezes pode ir embora. Eu acho que o pessoal começa a repensar o futebol, né? Corinthians. O Corinthians, eu arriscaria dizer com um placar bastante elástico. Com certeza. Goiás e Atlético Mineiro. Olha, eu vou apostar numa recuperação do Galo. Eu vou apostar no Atlético nesse jogo contra o Goiás. Se pressionar, se fizer direitinho o dever de casa, apesar de ser fora de casa, o dever de casa de time grande, de chegar e de se impor, dá Atlético. E fechando a nossa rodada 22, a gente tem Grêmio e Santos na Arena. Esse jogo é polêmico, hein? Esse jogo tá criando a rivalidade entre Grêmio e Santos do por Aranha conta com disso. Arena, vai ser complicado. Mas eu acho que Grêmio. Palpite rapidinho. Eu também acho que vai ser o Grêmio. Vai ser uma prévia, né, do que a gente vai ver na Copa do Brasil, né? Aliás, não, prévia não. Ia ser a prévia do jogo de volta, né? Esquece, passa a borracha. Vai ser o reencontro do Aranha, né? Esperamos que seja com menos problemas, né? De forma mais pacífica. Tomara que seja mesmo. Né? Fechando os nossos palpites, o Extracampo de hoje está chegando ao final, os acréscimos estão acabando. A gente vai voltar semana que vem. Não chore, não. A gente volta na semana que vem. Então, Davi, obrigado, cara, pela presença hoje. Bons comentários. Você é meu sócio, você é parceiro de boteco, meu. Tá tranquilo. Semana que vem a gente tá de volta de novo. Então, o Extracampo tá chegando ao fim. Obrigado a você pela paciência, pela audiência, por nos ouvir aqui no nosso estádio da Univale. A gente volta na semana que vem, já falei isso pela terceira vez, né? Então tô com saudade de vocês já. Tá chegando no final, obrigado a você, telespectador em casa. E muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. Essa nega é Zulu, essa nega é nega azula. Lá vem a nega toda de azul purpura. Essa nega é Zulu, essa nega é nega azul.